Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu quero falar para você sobre um homem chamado João o Batista. Nós estamos num dia em que pessoas serão batizadas, e nada mais justo do que expor sobre um homem que o seu próprio nome foi aquilo que ele fazia, que era batizar. Então, como o pastor Clóvis falou aqui, e falou muito bem, o batismo é um sinal exterior daquilo que aconteceu interiormente. Você não se batiza para ser salvo. Você é salvo e então por isso se batiza. O batismo é como uma aliança. Imagina que eu saia desse culto e eu fale: eu sou casado com a pastora Gabriele, mas eu não quero usar a minha aliança. Ficaria estranho, sim ou não? Você, mulher, gostaria que seu marido fosse casado com você e fosse em todos os lugares sem aliança? É meio esquisito. Você provavelmente já ficaria desconfiada. Por que ele está escondendo a aliança? Eu brigava com a Gabi quando a gente era namorado, adolescente. Eu era aquele ciumento possessivo. Eu ligava para ela e falava: tá com a aliança? Ela: tô. Eu falei: manda a foto. Aí ela mandava lá com a aliança. Depois tirava de novo. Mas por que a aliança é tão importante? Porque a aliança é um sinal público de que você tem um compromisso com alguém. Então o batismo é você dizendo para o mundo: eu estou comprometido com Cristo. Eu me casei com Cristo. Eu não me importo com aquilo que vão dizer ao meu respeito. Eu quero dar um testemunho público para todos que me virem. Eu estou comprometido com o homem que me salvou. Lucas capítulo 3, no versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Feche os seus olhos comigo. Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente, nosso coração, para ouvir a sua palavra e sermos transformadas e transformados por ela. Nós queremos que a tua presença repouse neste lugar, trazendo vida, trazendo consolo, trazendo abundância. Que os nossos pensamentos estejam agora cativos à tua beleza. Que o Senhor se revele neste lugar. Enquanto eu pregar, que pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Que curas e milagres aconteçam. Que coisas extraordinárias passem a ser ordinárias no nosso meio. Que coisas sobrenaturais possam ser sobrenaturalmente naturais no nosso meio. É o que te pedimos e te agradecemos. E se você concorda com essa oração, aplauda Jesus. Obrigado, Senhor. Houve um sábio filósofo que uma vez disse que o dia mais importante da vida de alguém é o seu nascimento, e é por isso que comemoramos aniversários. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito do dia do meu aniversário. É o dia onde eu me sinto mais amado. Tem pessoas que não falam comigo o ano todo, mas quando é o meu aniversário ainda mandam mensagem no Facebook, porque o Facebook, diferente do Instagram, lembra para as pessoas que é o seu aniversário. Enquanto que esse filósofo disse essa frase, outro filósofo disse: mas o dia mais importante ainda da vida de alguém não é apenas o dia que a pessoa nasceu, mas é o dia em que ela descobre para o que ela nasceu. E eu, como humilde pensador, quero acrescentar algo a essa frase. Eu quero dizer que o dia mais importante na vida de alguém é o dia em que ela descobre para quem ela nasceu. Porque você não nasceu para o quê? Você nasceu para quem? Você nasceu para Deus, você nasceu para a glória dele. Você foi profetizado. E volto a dizer algo que eu tenho dito praticamente todo culto: você não foi escolhido porque nasceu. Você só nasceu porque antes de você nascer, Deus tinha te escolhido.
Eu quero dizer para alguém que acha que é um erro, acha que foi um engano, acha que foi um aborto frustrado, acha que foi falta de planejamento de paz, acha que foi fruto de um relacionamento extraconjugal. Você não se escolheu, Deus te escolheu. Você só está aqui porque todas as suas ações te levaram para esse dia, para ouvir uma palavra dizendo que porque Deus te escolheu, então você é importante. Você não é importante por causa do diploma que você tem. Na verdade, cicatrizes são até mais importantes do que diplomas, porque diplomas falam sobre coisas que você talvez tenha aprendido ou não. Tem gente que faz faculdade EAD, não aprendeu nada, mas recebe um diploma. Mas as cicatrizes falam sobre coisas que você venceu. Você está aqui hoje com cicatrizes, machucado, ferido por igreja, ferido por pessoas, mas você está aqui porque Deus te escolheu antes mesmo que você viesse a existir. Eu estou falando isso porque eu quero falar sobre João Batista. O seu nascimento foi profetizado. Olha comigo na Bíblia, em Lucas, no capítulo 1. Obrigado, Jesus. Tem alguém amando a Deus aqui? Olha o que diz o texto, no versículo 8: e aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume dos sacerdotes, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Fala comigo, anjo do Senhor. Em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Nem os pais de João escolheram o nome dele. Quem escolheu foi o próprio Deus. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Fala comigo, cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, aqui está o pulo do gato: como terei certeza disso? Pois sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Presta atenção nisso. João Batista foi considerado pelo próprio Jesus o maior de todos os homens nascidos de mulher. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus fala: entre os nascidos de mulher não tem ninguém como João Batista. Ele foi profetizado antes de nascer, ele foi escolhido para ser a voz do que clamava no meio do deserto, aquele que preparava as veredas para aquele que viria e converteria o coração dos filhos aos pais. Por que João Batista é tão importante? Porque ele preparou o caminho para que Jesus viesse. E Jesus fala a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, se João Batista é a voz que prepara o caminho para Jesus, e Jesus diz que ele é o caminho, então João Batista estava preparando o caminho para aquele que é o caminho. Se até o caminho precisou de um caminho ser preparado, quem você acha que é para chegar banguelo já querendo morder? Existem processos que Deus precisa cumprir na sua vida, até que as promessas dele se cumpram plenamente na sua história. Se até o caminho precisou de um preparo, ninguém chega pronto. Vamos lá, alguém. Só que algo você precisa aprender sobre o João Batista. João Batista,
Ele foi um homem que viveu a maior parte do seu tempo de vida no deserto, ouvindo as palavras de Deus. E ele era encarregado de uma mensagem dura que a maioria não gostaria de ouvir. E a mensagem era: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Eu vou te falar uma coisa: se vocês estão aqui para se batizar, é porque vocês entenderam a mensagem de João Batista. Vocês disseram no coração de vocês: eu sou um pecador, e eu preciso da água do Espírito Santo para me regenerar. Eu preciso do lavar regenerador da palavra de Deus. Eu preciso de um Salvador, porque eu não posso salvar a mim mesmo. Só que a palavra de Deus para nós, muitas vezes, conflita com a nossa realidade atual. Está aqui o meu tio Daniel, ele é advogado. Aleluia, glória a Deus. Se eu falasse para ele, há 20 anos atrás, tu serás um advogado, provavelmente ele não acreditaria. Porque as circunstâncias do lugar onde ele havia crescido não estavam favoráveis para que ele se tornasse quem ele é hoje. Uau. É por isso que a Bíblia começa a falar, antes de vir a palavra do Senhor, sobre um reinado que estava acontecendo. Ou seja, João Batista tem um contexto. João Batista tem algo que engloba toda a sua realidade. E o contexto é de um cenário político corrompido. Havia muita corrupção naquela época, porque a Bíblia diz que o serviço sacerdotal seria apenas de um, mas haviam dois. Era no tempo de Anás e Caifás, onde a palavra de Deus veio sobre João Batista. Preciso te explicar algo bíblico e teológico aqui. Deus só escolhia um para ser sumo sacerdote, mas eles escolheram dois, apenas para que um tivesse o nome sem ter a responsabilidade de fazer aquilo que o nome exigia. É a nossa geração. Tem gente que quer ser, mas não faz por onde. Tem gente que quer ter título de pastor, mas nunca apacentou ninguém. Tem gente que quer se tornar importante sem servir primeiro nas mesas. E Jesus está falando: não funciona desse jeito. Porque quando há pluralidade, as coisas ficam bagunçadas. Eu vou dizer para alguém nessa manhã: aquilo que Deus tem para você é para você. E é por isso que a maioria das pessoas não vai entender quando você se levantar, quando a voz do Senhor vier sobre você. Porque o que Deus tinha para o sumo sacerdote era particular. Ele colocou alguém que conseguia ir nas reuniões, mas não conseguia entrar no templo, não conseguia entrar no santuário, não conseguia entrar no Santo dos Santos. Você precisa entender o que eu estou falando aqui. Deus chamou um, mas eles fizeram dois. E toda vez que você quebra um princípio, o próprio princípio que você quebrou te quebra. Vou falar de novo. Toda vez que você quebra um princípio, o próprio princípio que você quebrou também te quebra. A palavra do Senhor, ela vem para João no deserto. Mas antes da palavra do Senhor vir a João, ela vem ao pai de João. E o nome do pai de João era Zaca. Era Zaca. Ele era sacerdote. E ele uma vez por ano tinha a obrigação de entrar no templo e entregar sacrifícios, acender o incenso. Nesse momento o anjo do Senhor aparece para ele. E parece até, numa lida rápida, sem pretensão de entender muita coisa, que Zacarias acreditava na palavra do anjo. Porque a pergunta de Zacarias para o anjo não foi: eu não acredito. Não foi: eu acho que não vai acontecer. A pergunta de Zacarias foi: como que isso vai acontecer? Ou melhor, como eu posso ter certeza disso? Coloca o texto para mim, David, por favor. Tem um segredo muito forte aqui. Você está aqui? Você está amando a Deus? Olha o que diz o texto. No versículo, capítulo 1, no versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Já colocou a patente, já colocou a autoridade que ele tinha. E eu sou um anjo do Senhor.
Ou seja, aquilo que eu estou falando não está vindo de mim, é a própria palavra de Deus vindo sobre você. Agora tem um segredo na Bíblia: tudo que Deus fala, acontece. Você pode falar coisas sobre o seu futuro em 2026 e podem não se cumprir, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falará o Senhor e deixará de cumprir aquilo que prometeu? Eu estou pregando para pessoas que estão travadas em suas promessas. Deus está dizendo: se fui eu que falei, eu vou fazer acontecer. Para de ficar perguntando se pode ou não ter certeza. Para de olhar para as circunstâncias que são desfavoráveis. Se eu falei, vai acontecer. Porque a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. A Bíblia diz que podem passar céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Aí sabe o que Deus faz com esse homem que duvida da palavra de Deus? Deixa esse homem mudo. Deus fala: você não vai mais falar. Sabe por quê? Toda vez que você não acredita naquilo que Deus disse, Deus precisa interromper aquilo que você fala, porque tudo que você falar será incredulidade. Incredulidade pesa no mundo espiritual. Você já ouviu do poder das palavras? Aquilo que você declara muitas vezes acaba se tornando a sua realidade. Se você começa a dizer: eu sou pobre coitado, eu não nasci, eu nasci para ser ninguém, eu sou o mais desprezado, sou o menor da minha família, é isso que você vai se tornando cada vez mais. Agora, se você começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, meu amigo, a palavra de Deus começa a se cumprir. Experimenta no momento de ansiedade começar a declarar: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E começa a dizer: eu sei que o alívio que eu preciso é do Senhor, eu sei que aquilo que eu preciso está no Senhor. E você vai ver tudo acabando, tudo aquilo de ruim na sua vida que você planejou e que você falou por tanto tempo se desmoronando, e a própria palavra do Senhor sendo construída na sua história. Você está aqui, meu irmão? Eu pergunto se você está aqui, porque eu quero que você responda, participe dessa pregação. Ele foi incrédulo. Mas Henrique, olha o que Maria falou quando o anjo apareceu para ela. O mesmo anjo. O nome do anjo? Tem gente que está entendendo o que eu estou falando, mãe. Eu gosto disso. O nome do anjo é Gabriel. Ele fala o nome dele, ele fala que ele veio da parte do Senhor. Agora, quando ele vai profetizar o nascimento de Jesus, 6 meses depois que Isabel, mãe de João Batista, estava grávida, ele começa a dizer praticamente a mesma coisa. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando dela, o anjo disse: salve, agraciada. E é daí que vem Ave Maria. Vocês sabiam disso? Então, para aqueles que estão aqui como católicos, aprenda essa: o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí olha o que a Maria diz ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Parece até a mesma coisa que Zacarias falou, mas não é a mesma coisa. Zacarias perguntou: como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Maria falou: como vai acontecer? Porque se o Senhor disse, eu sei que vai. Eu só quero saber como. Eu só quero saber em que circunstância. Eu só quero saber o detalhe. Mas, meu irmão, por favor, não seja incrédulo. Quando Deus falar, não fique perguntando se pode ou não ter certeza. Se Deus falou, já é certeza. Maria entendeu isso e ela falou: como vai acontecer? Eu sou virgem, mas eu sei que o Senhor é um Deus que fala e cumpre. Eu sei que a sua palavra não volta para ti vazia. Então eu só quero saber como. E não importa como. Sabe por quê? Porque se Deus falou, o como é detalhe. Detalhe.
Aí o anjo explicou: o Espírito vai vir sobre você, você dará luz a um filho. Ela foi chamada de agraciada e ela não ficou muda como Zacarias. Ela acreditou na palavra do Senhor. Que tal você começar a fazer o mesmo? Fala para alguém do seu lado: que tal você começar a fazer o mesmo? Que tal você começar a acreditar na palavra do Senhor? A promessa, Joe, para João Batista é que ele seria cheio do Espírito desde o ventre. Sabe quando isso acontece? Quando Maria encontra com Isabel. A Bíblia diz que Maria chega até Isabel, sauda ela com a saudação judaica comum. E no momento em que ela é saudada, o bebê que estava na barriga de Isabel mexe. Isabel começa a ser cheia do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas fisiologicamente tudo aquilo que uma mãe come também alimenta o seu filho. Por isso que os médicos recomendam: mãe, você fuma, enquanto estiver grávida não pode fumar, vai prejudicar a saúde do filho. Tudo aquilo que uma mãe se enche também alimenta o filho pelo cordão umbilical. Quando Isabel foi cheia, Alisson, meu amigo, ela também estava enchendo o seu próprio filho. E no momento em que Jesus é batizado por João Batista, ele ouve as palavras de João dizendo: eu deveria ser batizado por você e você vem a mim. Aí João não entendeu ainda quem batizou quem. Porque antes de João Batista batizar Jesus, Jesus já tinha batizado ele com o Espírito Santo antes mesmo dele nascer. Vamos lá, alguém. Você está aqui? Antes de você fazer qualquer coisa que Deus falou que Deus vai fazer e que você vai fazer para Ele, Ele já fez algo em você. Vamos lá. Fala para alguém do seu lado aí: Deus já começou a fazer. Deus já começou a fazer. Não vai fazer, Deus já começou. Mas Deus silencia quem não crê. Porque quando você não crê e fica falando, você atrapalha de alguma maneira aquilo que Deus está fazendo. Só existe uma maneira de você atrapalhar aquilo que Deus está fazendo: declarando com a sua boca que você não crê. Só existe uma vez na Bíblia onde Jesus não pode fazer muitos milagres. Pergunta para mim: quando? Quando começaram a dizer: esse aí é o filho de José e de Maria, esse aí é só um carpinteiro, não é o Salvador do mundo, não tem todo o poder como diz que tem. A Bíblia diz: Jesus não pôde fazer, não é porque ele não queria. Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade e toda a unção para fazer aquele que ele queria. Mas tinha um povo incrédulo falando: ah não, acho que não. Acho que não é assim não. Eu preciso ter certeza. A fé é uma certeza, só que é uma certeza das coisas que não se vê. Eu acho que esse pessoal não está aqui não. Obrigado, Jesus. Você só pode fazer coisas para Deus porque primeiro Deus fez coisas em você. Você só pode amar a Deus de volta porque primeiro Ele te amou há 2000 anos atrás, entregando seu filho numa cruz. Aí quando falaram, Henrique, para Isabel, porque ela falou: o nome do bebê vai ser João. Eu não vou ler todo o texto, senão eu vou perder muito tempo. Mas presta atenção, no momento em que falam para ela: não pode ser João, porque não tem ninguém na sua família com esse nome. Ah não, eu vou ler o texto sim. Aplaude Jesus aí enquanto eu acho o texto. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Nascimento de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Naquela época era muito comum você receber o nome do seu próprio pai, porque era como se você dissesse: aquilo que o seu pai foi, você também será. Então se o seu pai era um pescador, pescador você seria. Se o seu pai era um cabeleireiro, cabeleireiro você se tornaria. Se o seu pai, no caso de João Batista, fosse um sacerdote, você também deveria ser sacerdote.
Mas Deus não chamou João Batista para ser sacerdote. Deus chamou ele para ser profeta. Aí, olha a justificativa que dão quando Isabel fala que o nome é João. Presta atenção. Versículo 60. E lembra que Zacarias estava mudo. Ou seja, ele não podia falar. Uau, isso aqui é muito forte. Eu amo a Bíblia. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Pergunta: Deus falou que o nome do menino seria João para Isabel ou para Zacarias? Vamos lá. Vamos lá, tem gente que já está entendendo. Aí falaram para ela, versículo 61. Você não tem nenhum parente com esse nome? Continua. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Espera aí, ele estava surdo ou estava mudo? E por que fizeram sinais? O povo burro, né? Sabe por quê? Muitas vezes a gente limita mais ainda as pessoas por causa de limitações que você encontra nela. Se eu ver alguém que está numa fase difícil, você, desse aí não pode sair nada. Mas no momento em que achavam que não poderia mais sair nada da boca de Zacarias, vamos lá, alguém. Olha o que diz o texto. Aí ele começou a falar, ele pediu uma tabuinha, e para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Continua. Imediatamente a sua boca se abriu, e a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Deus vai abrir boca de pessoas aqui, e quando abrir a sua boca, você não vai mais falar fé morta, você vai começar a falar fé viva, você vai começar a declarar a palavra de Deus sobre as circunstâncias que te acometem. Aleluia. Mas tem uma coisa muito forte nesse texto. O texto diz que eles começaram a ficar admirados com a astúcia daquela mulher. Naquela época, a mulher não tinha direito de fazer muita coisa. Principalmente, não tinha direito de dar nome a um filho. Por isso que os pais colocavam o nome dos meninos. Para a gente traduzir para os nossos dias, era como se o pai falasse: não, vai se chamar Juninho. Porque vai ser meu filho e vai ser do jeito que eu quero. Vai seguir a mesma profissão. Só que Deus tinha algo novo para ele. Quero declarar para você que são os batizandos hoje: Deus tem algo novo para vocês. Deus tem algo novo para vocês. E a desculpa que deram para ela foi: é que ninguém na sua família tem esse nome. Eles podiam dar nomes diferentes do nome do pai, mas o nome seria apenas um nome repetido. Mas eu quero declarar sobre a vida de alguém que aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é repetição. Olha o que diz Isaías: eis que faço todas as coisas novas. Todas as coisas novas. Alguém está olhando para você e está falando: não, mas ninguém na sua casa se formou. Mas você é diferente. Você foi escolhido desde o ventre. Deus gosta de pegar pessoas para serem o primeiro. Deus gosta de pegar pessoas para serem um exemplo, para serem a cabeça. Mas o casamento do meu pai e da minha mãe não deu muito certo, quer dizer que o meu não vai dar certo também? Nananina, não. Deus está falando, não é porque não teve antecedentes, não é porque não teve precedentes, que não vai acontecer na sua vida, porque aquilo que eu declarei é muito mais forte do que aquilo que foi passado. E o profeta João não era aquele que falava daquilo que era passado. Todos os profetas ficavam focando nos pecados do passado, mas João tinha uma mensagem, e a mensagem era: eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele está olhando para o futuro, ele está dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Deus está falando para pessoas aqui, alguém que está dizendo: mas ninguém se formou na minha casa, mas você vai ser o primeiro. Ninguém teve uma empresa de sucesso. Tudo que minha mãe tentou fazer deu errado. Tudo que meu pai tentou fazer deu errado. Mas você será o primeiro. Todo mundo na minha família foi sacerdote, mas você será profeta. Eu sou filho de um pai, e eu fui, entre aspas, órfão de avô por parte de pai. O meu avô
não conversava comigo, e muitos menos com o próprio filho dele. Todo mundo antes do meu pai não teve nada muito significativo. Sabe aquela história de gente rica que fala, eu vim de uma família italiana, meus pais foram os primeiros a construir tal lugar. Eu falo, nossa, que chique. A história da minha família foi os primeiros pretos a morar no Hermelino Matarazzo. Foi todo mundo lá, invadir as casas. Meu pai não tinha o ensino médio completo, mas Deus chamou meu pai para ser pastor. Todo mundo que olhava para o meu pai falou, não, isso daí, olha a família de onde ele vem, toda desestruturada. Criação sem pai é muito difícil, e meu pai teve isso. Graças a Deus, eu tive o privilégio de ter um pai que amava a Deus. Mas quem olhasse para o meu pai falava, é pouco tempo. Todos os filhos da minha avó morreram, infelizmente sem Jesus, exceto ele. Porque aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida, não é só sobre você, é sobre quem vem depois. Uau, quem está entendendo? Começa a dizer assim comigo, para em mim todo fracasso que não vem de Deus. Para em mim tudo aquilo que deu errado, porque comigo será algo novo, será algo diferente. Você pode aplaudir a Jesus se você acredita nisso mesmo? Obrigado, Jesus. Mas para que João vivesse o cumprimento da promessa, ele precisava se posicionar. Ô gente, eu era o tipo de adolescente na igreja que eu odiava quando o pastor ficava falando, fala pro irmão do seu lado aí. Mas eu aprendi que isso daí é legal para você memorizar aquilo que foi dito. E até para você acordar. Às vezes o cara está dormindo, você pum, fala pro irmão do seu lado aí. Eu sei, é chato, mas fala pro irmão que você conhece, que está do seu lado. Fala para essa pessoa assim, Jesus não mudou. A palavra dele não mudou. Comece a se posicionar para viver o cumprimento da palavra. Isaías 40, a Bíblia diz, voz do que clama no meio do deserto, preparem o caminho para o Salvador. Essa profecia diz respeito a João Batista, sim ou não? Quem era a voz que preparava para o deserto? Que preparava o caminho para o Salvador? João Batista. Mas na profecia de Isaías, não tinha o nome de João Batista lá. Só tinha a voz do que clama no meio do deserto. A profecia era condicional, mas João encarnou a palavra. É por isso que eu estou liberando um monte de palavra aqui, e tem gente que não está dando a mínima importância, mas tem gente que está pegando. Tem gente que está falando, comigo vai ser diferente de verdade. E essa palavra é para mim. Eu não sei o que os meus pais viveram, mas eu sei que aquilo que eu vou viver daqui para frente será diferente. Porque Deus está comigo. Não é por causa da minha força, não é por causa do meu jeito, não é por causa da minha habilidade, mas é porque Deus falou que vai acontecer. E se Deus falou, então vai acontecer. Só que uma coisa você precisa entender, a profecia não vai se adaptar a você, é você que tem que se adaptar a ela. Tem muita gente querendo ser a voz sem querer ir para o deserto. Mas a Bíblia diz que o lugar de onde a voz ecoaria seria do... Você está aqui? Seria do... A Bíblia não diz que a voz do que clamava seria da sinagoga. É errado ir na sinagoga? Não. Só não era o lugar para João Batista. Ai, 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 ai. Tem lugar que nem é errado você tá, só não é lugar para você. Tem gente que você simplesmente poderia andar com elas, mas elas não estão no mesmo caminho, não estão nos mesmos propósitos. Não é pecado. Jesus andava na sinagoga, pregava na sinagoga, mas o negócio de Deus para com João era no deserto. Aí tem gente falando, eu quero ser a voz, mas não quer o deserto. Deus não vai te transportar para lá, é você que tem que se levar. E o Espírito leva a gente para o deserto. Aí tem gente falando,
Ai, mas o deserto é muito frio à noite. Coloca um cobertor, meu amigo. Mas vai encarnar a mensagem. Porque o texto que eu li não chama João de João Batista. Ai, se todo mundo estivesse prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vou ler de novo o texto. Abre comigo em Lucas capítulo 3. Quando Deus me deu isso aqui, eu fiquei louco. Lucas capítulo 3. Espera aí. Que coisa linda. No versículo 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Espera aí. Por que a gente chama ele de João Batista e a Bíblia chama ele de filho de Zacarias? É porque Deus não dá nome para quem não faz nada. Deus não dá títulos para quem não é responsável e fiel no pouco. Vamos lá. Não tem problema ser filho de Zacarias, está tudo bem, seja fiel como filho de Zacarias. Mas antes de Deus colocar o seu chamado no seu próprio nome, você vai precisar batizar muita gente, João. João não era ainda o Batista, porque ele não tinha batizado ninguém. Mas Deus está chamando pessoas que estão vivendo a vocação, que estão orando por aquilo que foram chamadas. Tem gente aqui que Deus chamou para ser empresário e não está empreendendo ainda por quê? Aí quer ser chamado de empreendedor sem ter empreendido em nada? Quer ser chamado de pastor sem ter cuidado de nenhuma ovelha? Sem ter ficado madrugadas ouvindo conselhos, ouvindo pessoas que estão com casamento em crise? Quer ser chamado de doutor sem ter feito uma escola de medicina? É a nossa geração. Aprende um texto no ChatGPT e diz que sabe alguma coisa. Mas Deus só dá nome, só faz parte da sua identidade se você pratica, se você fala, se você faz. Enquanto João Batista não tinha batizado ninguém, ele era só João, filho de Zacarias. Mas quando a palavra do Senhor veio a ele começou a pregar no Jordão. Era todo dia, raça de víboras. Era todo dia, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir aquilo que Deus falou que eu vou ser. Eu não sou ainda, mas eu já estou fazendo como se já fosse. Meu pai me ensinou algo que foi a coisa que eu mais gravo para a minha vida. Meu pai falou: Tiago, antes de você ser, seja. Antes de receber o título, se comporte como quem tem. Antes de ser, seja. Você pode falar isso para alguém? Antes de ser, seja. Tem muito poder. Tem muito poder em você entender que você já é algo espiritualmente, só que isso ainda não se materializou. João já era o Batista, já era cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia só chama ele de filho de Zacarias por enquanto. Se você começar a se perguntar, como é que um empreendedor gasta seu dinheiro? Você se torna um. Como é que é o estilo de vida de um profeta? É no deserto, então eu vou para lá. Eu não quero saber o que vão pensarem de mim. Eu não quero saber se vão receber ou não as minhas palavras. Eu só quero viver para aquilo que Deus me chamou para fazer. Em 2012, Deus me chamou para o ministério. Eu tinha 12 anos de idade. Deus falou: Tiago, você vai ser um pregador do Evangelho. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você será um pastor de nações. E eu queria ser jogador de futebol. E eu orava como um jogador de futebol orava. Jogador de futebol ora rápido. Pai nosso que está no céu, seja feito a tua vontade. Né? Quem já treinou sabe como que é. Parece que entra um demônio, né, a partir da contagem de 5 nos jogadores, que é estranho. Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. É um jeito de falar. Então, é um jeito de se portar. Deus tinha me chamado para ser pastor, eu queria ser jogador, e eu tinha habilidade. Mas quando você começa a se posicionar com relação àquilo que Deus disse que você já é, as coisas começam a mudar. Aleluia. Aleluia.
gente aqui com muitas promessas interrompidas, porque está vivendo aquém daquilo que Deus chamou você para ser. Não é a profecia que vai se adaptar à sua realidade, não é a palavra de Deus que vai se adaptar à sua realidade, é você quem tem que se adaptar à palavra de Deus. Jesus falou: quem quer ser o meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Existem profecias que são condicionais. Se eu me posiciono, acontece. Se eu não me posiciono, não acontece. E não é culpa de Deus. Se aqui começasse a chover, esse é um lugar coberto, e eu estou aqui querendo ser molhado pela chuva de Deus, estou dizendo: Senhor, me molha, Senhor, me molha, Senhor, me molha. Eu estou orando errado. E Deus não ouve orações erradas. Deus ouve orações de posicionamento. Porque ao invés de estar orando, muita gente deveria estar saindo para o lado de fora da igreja e sendo molhado pela chuva. Porque você sabe que o lugar coberto não vai cair chuva ali. É Deus falando para pessoas: tem lugares que eu preciso te mover para que a minha palavra se cumpra. Antes de João ir para o deserto, a palavra de Deus não veio a ele. Meu Deus, isso aqui é muito forte, você tem que entender isso. Deus um dia chamou Jeremias, falou: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ver a mensagem que eu tenho para ti. Peraí, Deus falou para Jeremias enquanto ele não estava na casa do oleiro. Isso significa que Deus poderia ter dado a mensagem lá mesmo, mas a mensagem seria incompleta. Porque Deus não quer apenas te dar a mensagem, Deus quer te mostrar a mensagem. Enquanto Jeremias está lá, ele poderia dizer: Senhor, já que o Senhor falou comigo, fala logo a mensagem. Mas descendo a casa do oleiro, ele consegue ver a mensagem. João Batista tinha recebido a mensagem, e a mensagem é: você tem que preparar o caminho para o Salvador. Mas um dia, enquanto ele estava nas poeiras do Rio Jordão, à margem do rio, apareceu a mensagem para ele, e ele viu. E a mensagem era Cristo. E a mensagem era Cristo. Enquanto ele estava no deserto, ele não via nada. Deserto é lugar de aridez, é lugar de secura. Mas quando ele começou a encarnar a mensagem, ele se tornou a voz do que clamava no meio do deserto. E enquanto ele batizava, passou um homem comum, um homem que para alguns poderiam falar: João Batista, mas é o seu primo. Só que ele estava vendo mais do que o seu primo, ele estava vendo mais do que aquilo que ele tinha ouvido, ele estava vendo a própria mensagem de Deus encarnada. E é por isso que quando ele olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não disse apenas que Jesus tirava coisas de nós, porque parece às vezes que Deus é um Deus que só quer tirar coisas da sua vida, quer tirar relacionamentos, quer tirar a sua ansiedade, quer tirar coisas. Não, Deus não está preocupado apenas em tirar coisas de você, Deus está preocupado em te dar coisas. Porque João dizia: eu sou menor, eu sou pequeno, mas depois de mim vem alguém maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu posso batizar vocês na água, mas Ele pode batizar vocês com o Espírito Santo. Sabe por que João... Rian, você chegou agora, você devia ter pegado essa revelação. Meu amigo, sabe por que João Batista tem certeza de que Deus pode batizar alguém com o Espírito Santo? Porque diz a Bíblia que enquanto Isabel gestava de João, ela foi cheia, estava nas entranhas dele. É o que eu disse: antes de Jesus ser batizado por João Batista, Jesus já tinha batizado ele com o Espírito, antes mesmo dele vier a existência. Aí João está dando uma certeza: ó, eu batizo com água para remissão de pecados, mas vem depois de mim aquele que vem, ele vai batizar você com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Ele vai te encher. Ele não vai só tirar coisas de você, porque tirar coisas de você, Satanás consegue fazer. Só que Satanás não consegue te encher de nada, a não ser de problema. Jesus é o único capaz de batizar alguém com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, amigos.
Os músicos podem me ajudar, por favor? Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. Olha o que diz a Escritura. Estando Jesus a orar, o céu se abriu. Todos ouviram a voz do céu, que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Obrigado, Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tem gente que abandonou a igreja porque está dizendo: o Senhor, que é Deus, pode fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida sem que eu me mova. Mas não, a voz seria clamada do deserto. Então você precisa se mover. Mas estando no deserto, a mensagem completa aparece para você, e você começa a viver o sobrenatural. Sabe qual que foi o sobrenatural de João Batista? Ele não viu nenhum milagre acontecendo. Ele não viu nenhuma perna crescendo como vimos na quinta-feira. Ele não viu nenhum paralítico andando. Mas ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que vai fazer sentido para você? Quando esse culto acabar, quando Deus bater o sino eterno e você fechar os olhos para essa existência. Presta atenção nisso, gente. Você vai fechar os olhos para essa existência, e a Bíblia diz que você imediatamente vai abrir os olhos para outra coisa. Você vai olhar para aquele que está sentado no trono, e ele vai dizer para você: valeu a pena. João Batista foi morto, decapitado, mas no mesmo momento em que ele estava dizendo para alguns: esse é o Cordeiro que desceu do céu, quando ele fechou os olhos depois de ser decapitado, ele abriu os olhos numa nova dimensão, e Deus estava olhando para ele, e olhando para todos os anjos ao redor dele, e dizendo: esse é João Batista, um homem fiel. Ele foi a voz do que clamava no meio do deserto. O que eu estou falando para você é que vai valer a pena. No dia em que você vir as promessas do Senhor se cumprindo sobre você, vai valer a pena. Vai valer a pena olhar para o Cristo ressurreto, aquele que tem olhos como chama de fogo, e Ele dizer para você: olha aí, não é que valeu a pena o deserto? Olha aí, não é que valeu a pena ser incompreendido por todos? Olha aí, eis o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa não é uma coisa, o cumprimento da promessa é uma pessoa. O cumprimento da promessa é Jesus, o Nazareno. João Batista viveu para ter a sua vida apagada por outra pessoa que chegou e roubou toda a cena. Fala para a pessoa do seu lado: que tal você fazer o mesmo? Que tal você se apagar para que Jesus viva através de você? Porque quando disseram: João Batista, você é o Messias, ele disse: não sou. João Batista, Jesus está batizando mais do que você. Jesus está maior do que você, o ministério dele está crescendo mais do que o seu. João Batista disse: que ele cresça. É necessário, pois, que ele cresça. Meu amigo, já foi o tempo da sua voz ser ouvida. Já passou a época. O que Deus quer fazer não é com que a sua voz seja ouvida. Ele quer fazer com que a voz dele seja ouvida através da sua.